Vamos girar a nossa reportagem a Brasília, ao vivo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deve criar um grupo de trabalho para discutir propostas sobre foro privilegiado. O Nilo vai contar para a gente o que mais vai ser discutido nesse grupo. Nilo Martins, ao vivo, direto de Brasília. Bom dia, Nilo. Bom dia Rafael, bom dia Lívia, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. A criação do grupo de trabalho ganhou força nos últimos dias após a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, ele que é aí acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, ocorrido em 2015. A prisão do deputado foi mantida com 20 votos a mais do que o necessário. E essa votação gerou estranheza e preocupação em outros parlamentares aí que se encontram nessa mesma situação. Os parlamentares de oposição, eles querem que o STF restringe as situações em que as autoridades sejam julgadas pelo Supremo. Mas, por outro lado, o STF deseja estender o foro privilegiado a ex-parlamentares, atingindo, então, mais de 30 mil pessoas. Nesses casos, os processos deixariam aí de correr na Justiça Comum para começar a ingressar dentro do Supremo Tribunal Federal. E com isso, impediria certas protelações de recursos judiciais. Porém, ainda não foi definida uma data para o início dos trabalhos desta comissão. O presidente Arthur Lira solicitou, no entanto, que os líderes das bancadas indiquem nomes aí que possam compor esse grupo. Porém, não é uma tarefa fácil, a gente sabe, porque a indicação desses parlamentares pode influenciar diretamente no futuro de novos julgamentos. Há também a possibilidade de criação de 2 grupos, ou seja, um deles trataria exclusivamente da prerrogativa de função e o outro debateria aí exatamente o foro privilegiado. Ou seja, o tema seria amplamente discutido, causando aí um certo mal-estar entre os parlamentares que se encontram nessa situação ou de líderes que tenham que apoiar certas situações dentro do Congresso. Agora, essa medida, ela também pode causar aí a expectativa, na verdade, de criação de um grupo para que seja definido o que fazer a partir de agora. E não é uma tarefa fácil, a gente sabe disso. Agora, pelas regras da casa, só podem ser criadas aí 5 CPIs ao mesmo tempo. Ou seja, hoje há 8 requerimentos com pedidos de instalação de CPIs na casa, incluindo pedidos de investigação. E os que já estão em andamento são de uma concessionária de distribuição de energia, de denúncias de exploração sexual infantil lá na ilha de Marajó e também de abuso de autoridades. Todas elas, então, já estão em andamento. Por fim, aliados de Lira afirmam que o presidente da casa vinha sendo pressionado para que a instalação da CPI ocorresse, mas isso poderia gerar um certo desgaste. E é com vocês, então, aí nos estúdios. Obrigado, Nilo. Eu queria ouvir um pouquinho da Amanda Klein e do Cristiano Vilela. Não é à toa que o Congresso Nacional, a Câmara, notadamente, quer discutir foro privilegiado. Esse é um tema que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal também. E a decisão, a maioria já formada no Supremo, desagrada aos políticos, porque tira deles a possibilidade de irem à primeira instância depois de deixarem o cargo e de serem julgados no Supremo. No passado era tudo o que eles queriam. No presente é tudo o que eles não querem. Além disso, há essa possibilidade de que Lira abrace aí uma pauta que tem a intenção de fustigar o governo, com assuntos que podem criar constrangimento, criação de CPI. Dá para abrir essas 2 frentes ao mesmo tempo, uma contra o Supremo e outra contra o governo, Amanda? É uma boa pergunta, Rafael, mas parece que o Congresso está se caminhando para isso, viu? O clima com o Palácio do Planalto se deteriorou bastante da semana passada para cá, principalmente depois dessa troca de farpas. Começou com uma acusação do presidente da Câmara, Arthur Lira, chamando Alexandre Padilha, que é o ministro responsável pela articulação política do governo Lula, de incompetente. Aí depois isso cresceu com um afastamento, sem comunicar o Lira, de um primo do Lira, que era da superintendência, era responsável ali pela superintendência do INCRA em Alagoas, a pedido do MST. Isso saiu no Diário Oficial da União, deixou o presidente da Câmara extremamente irritado. Aí ganhou força justamente o movimento para fustigar o Palácio do Planalto. E ele
ele caminha em diferentes frentes e já tinha essa batalha aberta com o Supremo Tribunal Federal, principalmente por força da oposição, da direita e da extrema-direita. Então, você tem as CPIs que podem vir a funcionar, isso, obviamente, além de servir de um palco para ataques ao governo, também atrasa votações prioritárias, principalmente da pauta econômica do governo federal, e você tem aí também esse grupo de trabalho formado na Câmara que vai discutir que medidas podem ser tomadas para reforçar as prerrogativas da Câmara, da Casa, do Congresso Nacional e também, eventualmente, para retaliar o Supremo Tribunal. Aí tem a história da PEC da blindagem, que medidas do Supremo só poderiam ser feitas, medidas de busca e apreensão com anuência das mesas diretoras da Câmara e do Senado, por exemplo. Aqui discute o foro privilegiado, deputados e senadores querem que o foro deles seja primeiro no Tribunal Regional Federal e depois no STJ, só ir para o STF. O STF está decidindo justamente ao contrário, quer ampliar o foro, inclusive para pessoas que já deixaram um cargo, como o presidente Bolsonaro, por exemplo. Então, eles estão sempre em campos opostos, Supremo e Congresso Nacional, no que diz respeito a drogas, a marco temporal e também a foro privilegiado. E aí você tem a discussão dos vetos do Lula. Pode acabar caindo justamente o veto dele a emendas parlamentares, que tem um custo de mais de 5 bilhões de reais. Então, veja que está todo mundo na berlinda, na corda bamba, e você pode ter medidas de retaliação logo ao Palácio do Planalto. E tem algumas coisas que a gente não consegue entender. Você imaginar que um governo que não tem maioria no parlamento está comprando briga com o presidente da Câmara para beneficiar o MST, o Movimento Sem Terra, que é seu aliado, é algo que não cabe, que não tem muita lógica. E eu vejo que quem tem muito a perder com isso, por conta dos seus interesses no legislativo, das suas pautas estratégicas, é justamente o governo, é justamente o Poder Executivo. Vejo que essa briga ela não faz bem para os interesses do governo federal. Agora, com relação a essa discussão acerca do foro por prerrogativa de função, é uma medida que cabe justamente ao legislativo. E eu vejo que ela é oportuna no sentido de que a gente tenha uma regra clara e estabelecida e que não fique mudando toda hora, não fique mudando de acordo com os ventos do momento. Então, eu espero que seja elaborada uma nova legislação, que seja aprovado e que ela dê o resguardo necessário para que a atividade parlamentar possa ser prestigiada e para que o cidadão também possa ter a clareza de que não está tendo nenhum conluio entre os membros do Legislativo para eventualmente fazer com que haja uma proteção corporativa dos seus interesses.